Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos aqui para mais um breve comentário sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 3, dos versículos 7 a 12. Se recordamos ontem a leitura do Evangelho, vemos que hoje Jesus, tendo saído da sinagoga, como vimos ontem, hoje se dirige ao mar. E ali existe uma experiência muito interessante, na qual ele, para não ser esmagado, comprimido pela multidão, pede que lhe reserve um barco e assim ele possa ensinar, continuar ensinando. Muito bem, de modo maravilhoso, São Beda faz alguns comentários sobre este movimento da sinagoga para o mar, bem como também a barca e o motivo pelo qual ele entra na barca. Bom, como nós vemos no Evangelho e dizíamos, quando esta ideia de sair da sinagoga e ir para o mar, e ali se reúnem pessoas de diversas nações, nos mostra exatamente o movimento do Senhor do anúncio para todas as pessoas. O mar como essa amplitude do mundo, essa abertura para muitos outros lugares, como aconteceu com a Europa e todo o movimento de expansão do comércio e da civilização então ocidental. Então, entendemos que a nossa fé, vai dizer São Beda, não pode ficar limitada. O Senhor não faz isso, mas ele se movimenta, se dirige para que ele possa ser conhecido, para que ele, sendo conhecido, as pessoas experimentem o amor do Pai. Isso por meio de suas palavras e também de suas obras. São Beda também vai nos trazer a ideia da barca, dizendo que a barca é a igreja. É a igreja que leva, ao longo de todos esses anos, e é muito importante nós termos isso em mente, ao anúncio da mensagem do Senhor. Então não é exatamente qualquer um que lendo a Bíblia vai se muito animado a falar e a repetir a palavra de Deus. Há tantas riquezas, nós temos sobretudo a prática da palavra concreta na vida dos santos, que a igreja nos apresenta como nossos intercessores no céu, intercedendo por nossas curas, sendo marcados por causa do seu exemplo, os mártires. Então a igreja nos traz toda esta riqueza, além de todo o magistério, é tudo compilado, registrado ao longo do desenvolvimento da humanidade. Nós vemos também um acompanhamento da clareza da revelação. E este é o grande trabalho do magistério, da teologia, associada a outras ciências. Não podemos deixar de destacar sempre a importância da palavra. E quem determinou os livros que nós seguimos e temos como inspirados por Deus? A própria Igreja. Só em 1500, algumas pessoas se dedicaram a retirar aquilo que em 1500 anos foi vivido como inspirado por Deus. É como se hoje, escolhendo alguns critérios, fôssemos tirar que não se adequam à nossa forma de pensar, fôssemos tirar agora alguns livros da nossa Bíblia ou de qualquer outra Bíblia colocada. Muito bem, a igreja. Foi a igreja que definiu em 1500 anos, sem qualquer alteração, os livros inspirados. A igreja dizia também que Marcos nos apresenta os padres da igreja como uma inspiração profundíssima, de uma leitura riquíssima até hoje, para nos levar a um mergulho na espiritualidade a partir da palavra do Senhor. Os santos padres da igreja. Enfim, a igreja é a barca. É nela, participando dela e nela, que nós podemos também, com toda a segurança, ser enviados e cheios do Espírito Santo para poder anunciar e dar a todos a oportunidade de conhecer e amar nosso Senhor, seu Pai e o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Bom, tendo falado sobre a barca, que é a própria igreja, o Senhor vai dizer, e aqui concluímos, que a barca, o Senhor entra na barca para que não fosse esmagado, comprimido. E São Beda vai colocar aqui dois tipos de pessoas que se aproximam de Jesus. Ele vai dizer que aquelas que o sufocam e se aproximam dele por meio dos seus atos ou pensamentos mundanos e materialistas, ele diz carnais, perturbam a paz na qual habita a verdade. Ainda hoje nós temos pessoas se aproximando do Senhor, tentando sufocar, criando tanta confusão, tanta divisão na igreja.
e não permanecendo na verdade, que sempre nos traz tranquilidade e paz. Ora, aquele que tenta se aproximar de modo violento do Senhor, ou deseja colocar o Senhor conforme a sua vontade, e com isso traz uma violência segundo o seu querer e tocá-lo do seu modo, como que arrancando algo dele, apenas alguma coisa que queira dele, não ele por inteiro, se afigura então essa multidão, que vamos dizer assim, não o respeita, né, em toda a sua integridade, ou seja, em tudo aquilo que o Senhor revela e traz e nos concede. E aqueles que tocam o Senhor, aqueles que sabem que é o Senhor, aqueles que se aproximam, podemos dizer, delicadamente do Senhor, aqueles que sabem que não podem roubar, não podem tomar à força aquilo que o Senhor deseja dar, porque é aquilo que Ele anuncia. São Beda vai dizer que aqueles que tocam o Senhor recebem no coração pela fé e amor, o recebem no coração pela fé e amor. Por isso são gentis e delicados, e o recebendo no coração pela fé e amor, alcançam a salvação. Aqueles apressados, afoitos, muito presos em si mesmos, abordam o Senhor apenas para tirar-lhe algo, e aqueles outros para lhe pedir, não apenas para receber algo que Ele possa lhes dar, mas sobretudo dar aquilo que Jesus dá com prazer a todos e jamais nega: a salvação. A salvação, que é a vida eterna. Não podemos viver neste mundo, como aqui apontava São Beda, de uma visão apenas carnal, materialista, apenas pensando nas coisas da terra, mas sempre nos preparando como peregrinos para as maravilhas da vida eterna, ou seja, o céu. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.